Então vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Na semana passada nós falamos até o versículo 11. Hoje vamos começar o nosso sermão no versículo 12, e esse título que eu dei vai até o versículo 17. Vai até o versículo 17. Mas nós não vamos pegar todo esse trecho hoje, né? Vamos ficar aqui em uns poucos versículos para nós irmos compreendendo. O título que eu dei para essa sessão, do verso 12 ao 17, é o principal dos pecadores. A irmã Nalva havia me alertado, mesmo sem querer, que geralmente minhas pregações expositivas não ficam tão claras as divisões como quando eu prego em sermão temático, né? Então, agradeço a irmã Nalva pela observação e vou fazer a divisão aqui agora, porque como não fica tão claro, porque os sermões são longos e muitas vezes eles precisam ser divididos ali no meio dele mesmo, antes de passar para outro ponto. Então, deixe-me falar os pontos para os irmãos, do versículo 12 ao 17. O principal dos pecadores é o título deste sermão. Primeiro nós vamos falar que o principal dos pecadores dá graças pelo seu chamado, versículo 12. Depois nós vamos falar que o principal dos pecadores reconhece sua miséria e a graça superabundante, versículos 13 e 14. Depois nós vamos falar que o principal dos pecadores, ele faz a sua confissão em Cristo Jesus, versículo 15. E o principal dos pecadores, finalmente, oferece esperança aos demais pecadores. Versículo 16. E por último, ele se rende em doxologia ao Deus único e eterno. Versículo 17. Está claro aí, então? A divisão será essa, embora nós não vamos falar dela todos os domingos, apenas quando entrar nelas. Vamos ler, então? Diz assim, versículo 12 ao 17. Dou graça, estou lendo na NVI aqui, viu, irmãos? Pode estar diferente aí da sua Bíblia, mas diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Podeis sentar. Vamos ficar atentos então à palavra de Deus. Como nós vimos anteriormente, na semana passada, o apóstolo Paulo, ele viu Deus como o único que é bem-aventurado de fato. Deus bem-aventurado, ele chamou Deus assim no versículo 11. Eu expliquei para os irmãos que geralmente essa palavra bem-aventurados, no plural, ela se aplica aos crentes. E as pessoas acham que bem-aventurado é feliz. Talvez feliz porque alguma coisa está dando certo na sua vida. Deus está te abençoando. Quando você pensa, fale honestamente, quando você pensa que Deus está abençoando alguém, você pensa no quê? Pois é, culpa da Igreja Universal. Culpa da Igreja Universal e todas elas que trabalham com isso. Deus vai te abençoar, irmão. Como? Financeiro? Mas é isso que é bênção de Deus? Eu digo para os irmãos, como está escrito na Bíblia Sagrada, no Salmo 73, que muitas vezes Deus prospera o ímpio para condená-lo, não é para abençoá-lo
e nem para salvá-lo, não. Ao contrário, Deus mesmo rejeita o ímpio que ele está prosperando, de tal forma que este ímpio se envolva tanto com as suas riquezas que se esqueça de Deus. Tudo isso vem de Deus, mas a questão é o propósito. Qual é o propósito de Deus estar te abençoando? Então, não pense em bênção de Deus como dinheiro. Não pense em bênção de Deus como aquisições. Não pense em bênção de Deus como conquistas. Claro que essas coisas também podem ser bênção de Deus, mas elas só são bênçãos de Deus na vida do salvo. Na vida do perdido elas não são bênçãos. Elas são uma distração. Mas vamos deixar isso para outra hora. Porque Paulo está dizendo que o único bem-aventurado e feliz de fato é Deus. Deus é o único que olha para si mesmo e se satisfaz. Deus não encontra defeito em si. Alguns ateus dizem, o Deus cristão é um Deus narcisista, porque ele quer toda a glória para si. Então, mas ele não tem defeito? Ele vai querer o quê? Ele vai querer a glória para você? Ele não tem defeito, ele é perfeito, ele é completo, ele é satisfeito, ele é autoexistente. Qual que é o problema dele querer a glória para ele? Não há problema nenhum. A questão é que o homem rouba a glória de Deus e quando ele é confrontado nesse assalto, ele acha ruim. Ele rouba a glória de Deus e ainda acha que está certo. Já viu aquelas pessoas que devem a você, quando você vai cobrar, ela quer brigar com você? Tem gente que mata o outro para quem ele devia. É o devedor que mata o credor. Nós estamos vivendo numa era de inversões. O cara não reconhece que ele é um devedor e que ele tem que ralar, que ele tem que trabalhar para cumprir a palavra dele. Hoje em dia não tem esse negócio de dou minha palavra. Que palavra? Mas Deus é o único bem-aventurado, porque Ele é o único perfeito. Deus é perfeito. Então, ele disse também para Timóteo que Deus confiou nele. Paulo falou isso, Deus confiou em mim, Timóteo, para pregar o Evangelho. Olha, se o ser humano não é digno de confiança nenhum do outro, imagina por que Deus ia confiar em Paulo. Mas foi isso que Deus fez. Por que Deus confiou em Paulo? Nós já vimos isso. Porque Deus transformou Paulo. Deus concedeu a Paulo participar da bem-aventurança de Deus. Uma vez que você participa da bem-aventurança de Deus, você se torna digno de confiança. Então, já vimos isso. Agora, o que Paulo faz? É costume do apóstolo Paulo fazer isso em quase todas as cartas dele. Nós chamamos isso de digressão. Digressão é quando você está fazendo um discurso e então você toma outro rumo. Você está falando de um assunto e aquele assunto te lembrou outra coisa. Então você entra naquela outra coisa e você faz um irrompimento. Você derrama uma cachoeira sobre aquilo ali e depois volta para o assunto. Não pode ficar perdido também na digressão não, né? Porque aí já é perdição, não é digressão. Então, Paulo fazia muito isso em suas cartas. Quando ele se lembrava de uma coisa, ele abria espaço, uma porta para falar daquilo com mais propriedade, com mais profundidade. Agora ele faz isso. Quando ele diz que Deus é o único bem-aventurado e que Deus confiou nele para pregar o Evangelho, ele lembra, eu, pecador, eu, o pior dos pecadores, ele me concedeu essa graça. Então ele vai falar sobre isto. Que coisa maravilhosa, abrir um parênteses para dar graças a Deus. Enquanto os pecadores querem roubar a glória de Deus, o apóstolo Paulo a cada momento achava que era necessário dar graças a Deus. É como se Paulo perguntasse o que foi que Deus viu em mim para confiar em mim e me dar o poder para proclamar o seu santo evangelho. É óbvio, irmãos, que Paulo tinha a resposta para isto. Esta é uma pergunta que muitas vezes muitos cristãos fazem com orgulho. Tem cristão que ele faz assim, o que Deus viu em mim? Mas ele está cheio de coisa lá dentro, achando que Deus viu nele. Entenderam? O que Deus viu em mim? Aí pergunta para você, não, você é bonzinho. Fala mais.
Não, você é fiel, fala mais. O que Deus viu em mim? Eu não sei o que Deus viu em mim, mas dentro dele está cheio de soberba, de orgulho, achando que Deus viu alguma coisa nele mesmo. Deus não viu nada em você, rapaz. Deus viu você um pecador miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, condenado. E você só poderia vir a Ele se Ele fosse lá te buscar. Foi isso que Deus viu em você. Foi isso que Ele viu em mim. Foi isso que Ele viu em Paulo. Foi isso que Ele viu em qualquer ser humano. A Bíblia diz, Deus olhou do céu para a terra e não viu o quê? Um justo sequer. Ah, é dia dos pais. Vou continuar. Paulo disse, não foi nada. Não foi nada que ele viu em mim. Aliás, se você ler todas as cartas de Paulo, nunca você verá o apóstolo Paulo dizendo, eu escolhi a Cristo. Você já leu as cartas de Paulo e você já viu isso? Você já leu Paulo falando essa frase, eu escolhi a Cristo? Nunca. Por que o apóstolo Paulo nunca disse essa frase, irmãos? Porque o apóstolo Paulo sabia, Gálatas 1, 15 e 16, que Deus o escolheu desde o ventre para revelar nele o seu Filho Jesus. Você está achando que você pode conhecer Jesus se você quiser? Você já leu o que Jesus falou em uma oração dele, Mateus 11, a partir do versículo 25? Você já leu? Abre tua Bíblia e lê. Por aquele tempo exclamou Jesus dizendo, Pai, graças te dou, Senhor, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27, todas as coisas foram dadas a mim por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você só pode conhecer o Filho se Deus quiser revelar. E você só pode conhecer o Pai se o Filho revelá-lo a você. Ninguém pode conhecer a Deus por si mesmo. Não pode. Por isso que diz Paulo em Gálatas 1, 15 e 16. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Aprove a Deus. Mas Paulo era um homem de ação de graças. Paulo agradecia por isso. Então, neste sermão, nós vamos ver o contraste que Paulo faz entre a sua miserável posição e a graça misericordiosa de Deus. Em primeiro lugar, o principal dos pecadores dá graças pelo seu chamado. Está aí no versículo 12. Eu vou ler diretamente lá do grego, que diz assim, gratidão tenho para aquele, ou para com aquele que empoderou a mim. Nós vamos falar dessa palavra depois, porque as feministas roubaram esta palavra da Bíblia ou da nossa gramática para dar outro significado. Mas esse é o termo. Eu dou graças, gratidão eu tenho, nem é dou graças. Paulo diz, gratidão tenho. O verbo ter, eco, no grego é ter. Gratidão eu tenho para com aquele que empoderou a mim. E isso quer dizer, aquele que empoderou a mim, quer dizer, aquele que tendo me dinamizado, é assim que está lá, mas eu não traduzi desta forma, para não ficar difícil a citação deste versículo, mas é isso que está lá. Gratidão tenho para com aquele que tendo me dinamizado, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que fiel me considerou, tendo me nomeado para dentro da diaconia. É isso que está escrito lá. Esse versículo 12. Mas pode ficar com a sua versão que está certo também. É que essas são traduções, vamos dizer, ao pé da letra, traduções literais, né? Mas a sua Bíblia está traduzida corretamente. Então vamos lá. Qual que é o primeiro motivo que Paulo dá graças pelo seu chamado? Porque o principal dos pecadores, em primeiro lugar, ele dá graças pelo seu chamado. E qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo é porque Jesus Cristo o empoderou. O sentido desta palavra atualmente carrega a ideia de uma cartilha progressista, esquerdista, feminista do mundo em que nós vivemos. A mulher empoderada.
Elas roubaram este termo para a sua própria destruição. Porque para elas, ser empoderada é ser aquele tipo de mulher que pode fazer o que ela quiser, como diz ainda o ditado atual, e diz assim, lugar de mulher aonde ela quiser. Eles têm essa frase também. E quando o homem vai falar alguma coisa sobre mulher, elas dizem, você não tem lugar de fala. É dessa maneira que o mundo está. E se você interromper uma mulher, ela diz que você é um interruptman. Aí usa uma palavra em inglês para você ficar assim, eu sou o quê? Que chique. Não, você é um interruptor de mulher. Você não respeita a mulher. E você não tem lugar de fala porque você não é mulher. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu sei que vocês vivem muito isso no seu trabalho, nas escolas, enfim, principalmente escola, né? Porque o tal do homem lá, Paulo Freire, misericórdia, ele conseguiu trazer, e junto com ele, toda essa carga, essa agenda destrutiva, do que segundo ele chama de pedagogia do oprimido, né? Que no livro dele lá, pode pegar até em armas contra os professores. É por isso que está desse jeito o nosso país. Mas vamos deixar esse assunto para lá. Deixe-me apenas dizer para você o que é lugar de fala. Você sabe quem é que tem lugar de fala? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela tem lugar de fala. Ninguém mais. Ninguém mais. Quem pode ter lugar de fala em qualquer situação é aquele que está amparado pela Escritura, debaixo de sua leitura correta, sua interpretação correta e a sua aplicação correta. Esse tem lugar de fala em qualquer lugar, em qualquer ambiente e para qualquer pessoa, porque ele está debaixo daquele que tem lugar de fala, o único. Quem tem lugar de fala é o Logos. Logos significa palavra. E quem é o Logos de Deus? Jesus. Jesus tem o lugar de fala em qualquer lugar, em qualquer situação e para qualquer pessoa. Portanto, qualquer pessoa que fala em nome dele e fala conforme a palavra de Deus, obviamente tem um monte de gente que fala, diz que fala em nome de Jesus, mas não fala nada. Ele fala o contrário do que Jesus falou. Mas se você tem autorização de Jesus Cristo e fala conforme a palavra dele, você tem sim lugar de fala. O mundo em que nós vivemos é um mundo totalmente caótico. Nicolas Bourriot, um curador francês, ele disse o seguinte, que não vivemos nem mais no pós-modernismo. Nós vivemos em uma outra era que ele chamou de altermodernidade. Por quê? Essa alteração dos valores transformou o mundo em um caos. E como ele é um curador, ele disse, façamos do caos uma arte. Para os irmãos verem que o mundo celebra o caos, o mundo celebra o caos, o mundo celebra a perdição. Antigamente, pessoas respeitavam o cristianismo. Hoje, as pessoas, elas simplesmente ofendem o cristianismo, e elas deturpam o cristianismo e elas tentam ridicularizar um evangélico. É óbvio que tem evangélico que dá motivo para ser ridicularizado. Ele já é ridículo pelo que ele faz. Não precisa ninguém ridicularizar o tal do evangélico. Tem gente que se apresenta em vídeos. Eu não sei como essa galera tem coragem de postar vídeos com aquelas palhaçadas, com aquele picadeiro que eles fazem, falando línguas estranhas, batendo pé, profetizando em cima de bandido e dizendo que Deus tem um grande plano na vida daquele bandido. Eu não sei como essas pessoas têm coragem de se expor ao ridículo. Elas não precisam ser ridicularizadas, elas já são ridículas. Falam em nome de Jesus, falam em nome de Deus, mas têm autorização da palavra? Não. Elas estão de acordo com a palavra? Não. Então que se calem. Essas pessoas, se calassem, fariam um grande serviço ao evangelho. Mas elas falam, elas estão falando mais do que os verdadeiros crentes. E o pior, quem não é crente acha que crente é aquilo lá. Esse é o pior.
Porque daí a pessoa começa a te comparar com aquele lá. Muito bem, vamos adiante, porque temos muita coisa para dizer, mas quero ficar aqui no versículo 12. Paulo diz que Deus o empoderou. Empoderar significa dar poder. Jesus Cristo deu poder a Paulo. Tem algumas versões aí no verso 12 que diz: dou graças a Deus por ter me fortalecido. Não é correta esta tradução. Dou graças a Deus que me fortaleceu. Não. Dou graças a Deus que me capacitou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu dou graças a Deus que Jesus Cristo, tendo me dinamizado, ele usa a palavra dínamos. Ele usa como um verbo, logicamente. Por isso eu traduzi para dinamizar. Jesus dinamizou Paulo. Jesus deu poder para ele realizar o seu trabalho no reino de Deus. Para os interessados aí na língua grega, que estuda gramática grega, o verbo está no tempo aoristo. Não existe o aoristo no português, mas tem um correspondente que é o passado. O verbo está no passado. Foi algo que Jesus fez por ele no passado. Mas isso tem efeitos contínuos. Veja que no português nós não podemos fazer isto. Então temos que usar duas palavras que são chamadas verbos auxiliares. Mas no grego uma palavra só consegue dar vários sentidos para o verbo. Uma palavra só consegue fazer vários sentidos para o verbo. Ela consegue juntar em uma palavra tempo, voz e modo. E aqui está no tempo passado, mas está com efeitos contínuos, assim como o nosso gerúndio. Por isso eu traduzi tendo, é gerúndio, me dinamizado, é passado. Algo que Cristo fez, mas que tem efeitos contínuos. Ou seja, Jesus não ia repetir esse poder em Paulo. Jesus não ia repetir, foi dado a ele esse poder de uma vez. Porém, os efeitos deste poder continuariam em Paulo até o fim da sua vida. Vocês estão entendendo o que é o poder de Deus sobre a vida de um cristão? Presta atenção em mim, irmãos. O poder na vida de um cristão é dado uma única vez. Senhor, me dá poder, me dá poder. Como assim? Você já tem poder? Você não é um cristão? Você já tem poder. A questão é: este poder está fluindo em você? Este poder está realmente caminhando em você? Essa é a questão. Não é que Deus não te deu. Quem é cristão, querido, preste atenção nisso. Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios. Você acha que é chegar num demoniado e falar assim: ó, sai dele em nome de Jesus. Não estou falando meu, não estou falando em nome de Jesus. Porque se eu falar no meu nome, você não vai sair. Você está achando que é isso? Não é. O nome de Jesus não é uma varinha de condão e nem é uma assinatura no fim de uma oração, não. Não é isso. Ensinaram errado mesmo. Quando se diz palavra no nome de, quer dizer, você está ali como se você fosse aquela pessoa. É embaixador. Eu posso sim chegar no endemoniado e dizer para o demônio que está ali: saia dele. Sem falar o nome de Jesus, e ele vai ter que sair. Porque esse demônio sabe que eu estou ali representando Jesus. Ele sabe que eu sou o embaixador de Jesus Cristo. E as pessoas: oh, eu expulsei um demônio e eu não falava em nome de Jesus. Ele não saía. Sabe por que ele não saía? Porque ele sabia que você não sabia. Disso que eu estou falando. O demônio é treteiro. Não é assim que o povo fala? O demônio é treteiro, meu irmão. Ele olha para um crente, ele sabe do que o crente sabe e do que o crente não sabe. Uma certa vez, não tem nada a ver aqui, mas só para você ver. Ao chegar na casa de um amigo meu, que 1h da manhã me ligou para expulsar o demônio da esposa dele, eu fui lá e quando estava chegando na porta da casa e ela lá dentro, eu escutei ele gritando: eu odeio você, o que você veio fazer aqui? Falei: também te odeio, só vai ficar um de nós. E não sou eu que vou embora. Aí quando eu entrei lá, ele já estava fragilizado. Porque ele sabia que eu sabia. Eu disse para ele: sai. Ele saiu. Porque não é a frase. É lógico que você pode e deve falar o nome de Jesus para expressar e mostrar.
Porque muita gente fala, igual um certo pastor aí, acho que é Marco Feliciano, ele falou assim, eu não ia falar o nome dele, mas eu não aguentei. Ele falou numa oração assim, você vai passar num concurso. E eu oro em nome de Marco Feliciano. Está no vídeo isso aí. Mas enfim, estou dando um exemplo. Não é que você vai fazer isso porque as pessoas vão olhar e ficar admiradas, espantadas como vocês ficaram. Mas de fato um cristão que é verdadeiramente cristão, ele está ali em nome de Jesus já. Queridos, tira do demônio agora e passa para Deus Pai. Quando você vai orar a Deus Pai, você ora em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas você acha que é no final da sua oração você colocar a assinatura de Jesus? Falar, Pai, em nome de Jesus que eu estou orando. Porque se eu não falar em nome de Jesus, Deus não vai me ouvir. Não! Você já está chegando diante do Pai como se você fosse Jesus. Ele te deu autoridade para isso. Para você chegar diante do Pai com liberdade em nome dEle. Ou seja, como se fosse Ele. É por isso que Deus não responde a maioria das orações. Porque você não ora como Jesus oraria. Você só ora pelos seus próprios interesses. Jesus não faria isso. Quando eu chego a Deus, e não adianta falar em nome de Jesus. Senhor, é o seguinte, ó. Tem um monte de gente aí para fazer esse concurso, mas quem quer passar sou eu. Tá? Então eu oro em nome de Jesus. Você está, acho que, obrigando Deus a fazer você passar no concurso, porque tem um monte de gente? Não. Você chegaria diante de Deus como Jesus. É isso que quer dizer o nome dele. Eu estou orando, Pai, sobre este concurso, para isso, isso e aquilo. Claro, Jesus conhece a vontade do Pai, ele já oraria direto naquela vontade. Você conhece a vontade do Pai? Você não conhece. Então você diria o quê? Senhor, seja feita a tua vontade nesse concurso. Eu quero passar, mas eu quero passar para a tua glória. Eu não quero passar para ser um arrogante, orgulhoso, ladrão, sem vergonha, safado, que nem esses que estão aí fazendo isso, com o trabalho que eles têm no ministério público, nos cargos públicos. Não, eu quero refletir tua glória, Senhor, mas faça-se a tua vontade. Aí tem crente que não passa e fica lá desesperado. Deus não me ouviu. Claro, você não chegou em nome de Jesus. Mas eu falei em nome de Jesus, pastor, lá no final. Não, você tem que chegar como se você fosse Jesus. O que é que Jesus pediria a Deus? Também não tem nada a ver com isso, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu quando a minha esposa chegamos em Vilhena. Ela já era daqui, mas eu, como diz o baiano, era um tabaréu lá de Minas. Aí quando cheguei aqui, a gente começando a igreja, aquela dificuldade, né, João? João é dos séculos. Aí ele lembra disso, a gente, aquela dificuldade, não tinha nada, irmãos, absolutamente nada. A igreja aqui não tinha igreja, era uma construção de madeira lá no fundo, dividida no meio, metade para a igreja, metade para o pastor morar. Né? Então a gente ficava ali, todo dia ela tinha um emprego para me ajudar, e eu orando, Senhor, tinha um consórcio de moto, Pai, que seja nosso esse sorteio agora, porque não tem dinheiro, nós temos dinheiro aqui que vendeu uma bis lá em Belo Horizonte para dar o lance aqui, mas o lance era limitado, ou seja, 25% do valor, todo mundo do grupo dava. Então tinha que ter sorteio do mesmo jeito. Fala, Senhor, que seja nós, e nada, 1 mês, 2 meses. Aí quando foi no 3º mês, eu falei para ela assim, quando ela chegou de serviço, uma irmã tinha emprestado uma bicicleta para ela ir trabalhar de bicicleta, lá no centro, onde era Vicom, lá na Major Amarante antigamente. Aí quando ela chegou, foi assim que eu aprendi a fazer feijão, viu, irmão? Aí, quando ela chegou, eu virei para ela e falei assim, amor, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim, Senhor, lá naquele grupo que nós estamos, dê a moto para aquele que precisa mesmo. Em nome de Jesus, de sinceridade. Seja para nós não, seja para aquele que precisa. Não acredito que você fez essa oração. Pelo amor de Deus, você está vendo eu pedalando, precisando, suando e não sei o quê. E você faz uma oração dessa para quem precisa? Eu falei, ué, mas fazer o quê? Naquele mês, o vendedor ligou. Pastor, sua moto saiu. Eu falei, olha aí, tá vendo, amor? Quem precisava era você. Né? Mas eu tive que fazer aquilo porque chegue diante de Deus como se fosse Jesus. Ore como Jesus oraria, mas chegue diante de um demônio como se fosse Jesus também.
Expulse como Jesus expulsaria. Use a autoridade como Jesus usaria. É assim a vida de um crente. Aliás, isso está em todos os ramos da nossa vida. Onde eu for, onde eu estiver, o que eu falar, eu tenho que pensar antes. Como Jesus faria, eu farei. Como Jesus falaria, eu falarei. Como Jesus agiria, eu agirei. E não é aquele livro do Charles Swindoll. Não é Swindoll. Swindoll é bom, né? É outro Charles lá que eu esqueci o sobrenome dele. Em seus passos que faria Jesus. Charles Stanley. Não, em seus passos que faria Jesus. Não é aquilo também não. Que ele coloca isso como regra, em seus passos que faria Jesus. Então, antes de você fazer qualquer coisa, pensa como Jesus faria e você faz igual. Isso é imitação, isso é papagaio. Isso é camaleão. Você tem que fazer o que Jesus fazia, movido pelo Espírito que habitava nele. É isso. Você tem que ser movido pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo que habitava em Jesus, habita em você? Tem uns dois que habitam. Então, faça vocês dois. Aquilo que o Espírito de Jesus Cristo que habitava nele faria em você. Faz em você. Voltando então, quero dizer que Jesus Cristo capacitou Paulo totalmente. E esse poder foi se demonstrando em todo o ministério do apóstolo. Os irmãos conhecem a história quando você lê o livro de Atos, a partir do capítulo 9, do fim do 8, que é o assassinato de Estevão. Fim do 7, né? Início do 8, assassinato de Estevão. Você vê Paulo ali estava já consentindo na morte daquele diácono. Então, a partir dali você vê o apóstolo Paulo sendo um perseguidor da igreja. É isso que ele vai falar. Mas Jesus Cristo o chamou. Jesus demonstrou o seu chamado sobre Paulo. Com relação à capacitação apostólica, não temos dúvida que Paulo era diferente de nós. Alguém me perguntou até o seguinte: por que nós não somos igual ao apóstolo Paulo, pastor? Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele não sei o que. Eu falei: em primeiro lugar, porque ele era apóstolo e ninguém pode ser. Ninguém mais pode ser. Então já tem uma diferença aí. Segundo lugar, porque os escritos de Paulo eram escritos inspirados pelo Espírito Santo, os nossos não são. Então tem diferença também. Terceiro lugar, porque Paulo recebia revelações de Deus que nós nunca vamos receber, a não ser quando chegarmos no céu. Porque as revelações foram dadas ao apóstolo Paulo, ao apóstolo João, Pedro, Tiago. Os escritores do Antigo Testamento são chamadas de revelações canônicas, sagradas, santas, irrepetíveis. Elas não podem se repetir e elas fazem parte de um grupo de livros que se chama Bíblia. No grego, Bíblia é livros, plural. E ninguém mais pode receber essas revelações. Então nunca vamos ser como Paulo. Agora, outras coisas que o Espírito Santo capacitou o apóstolo Paulo para fazer, no sentido de como qualquer cristão faz, isso você pode fazer. Paulo expulsava demônios, você também pode. Paulo curava enfermos, você também pode. Paulo pregava o evangelho, você também pode. Paulo fazia missões, você também pode. Paulo viajava, você também pode. Paulo defendia o evangelho diante de autoridades, você também pode. O apóstolo Paulo fazia um monte de coisa que todo crente pode fazer, mas ele fazia algumas coisas que os crentes não podem fazer, devido ao seu tipo de chamado que ele recebeu da parte de Jesus. Mas o que temos visto hoje é que muitos cristãos têm escondido o seu poder. E eles têm se escondido do trabalho que deveriam fazer com o poder. Não é apenas esconder o poder. Tem crente, todo crente recebeu o poder, mas ele esconde. Ele fala: não, tadinho de mim. Mas doido para alguém falar: não, bobo, você é grande. Ele se humilha, ou talvez para alguém o exaltar, ou ele se humilha, às vezes, para fugir do serviço que ele tem que fazer para Deus. Ele diz assim: não, olha pastor, eu não recebi nada de Deus. Mas que tipo de crente é você? Que tipo de salvo é esse que Deus chamou para não fazer nada no reino dele? Não conheço. O mínimo que um crente recebeu de Deus é 1. Mas menos que isso, não. Tem crente que recebeu mais. Tem crente que recebeu 2, 10, 5, 20. Não importa. Ninguém recebeu menos que 1. O que importa é que você esteja fazendo aquilo que você recebeu para fazer no reino de Deus. Você recebeu 2?
Por que você está fazendo só 1? Você recebeu 10, por que está fazendo só 3? Você recebeu 1, por que está enterrando? Por que está dizendo você que não recebeu nada? Não existe. Não existe. Por que não existe? Porque no final Deus vai cobrar. Como é que Ele vai cobrar uma coisa que Ele não te deu, rapaz? Deus é justo. Ele não vai te cobrar o que Ele não te deu. Portanto, se você tem 1, tenha certeza que Deus não vai te cobrar de 2. Se você tem 10, Deus não vai te cobrar de 15, porque Ele te deu 10. Deus é justo. Injusto é você, quando você diz que não recebeu nenhum. Você pode não saber, mas receber você recebeu. Procure saber então. Então, quando o cristão se esconde ou esconde o seu poder no reino de Deus, ficam alegando: mas eu não sou como Paulo. Qual cristão é como Paulo? Ninguém é como Paulo. Mas quando Paulo se converteu e ele soube que Pedro andou com Jesus, ele também não ficou assim: mas eu não sou como Pedro. Paulo ficou assim? Alguém já viu na Bíblia Paulo reclamando de não ser como Pedro, como Tiago e João? Tiago e João deitaram no peito de Jesus. Tiago e João eram prediletos de Jesus. Jesus levava ele para os montes para fazer revelação. Eu não sou como Pedro. Você já viu Paulo falar isso? Nunca. Pelo contrário, em 2 Coríntios 12, 11, Paulo disse: em nada eu sou inferior aos 11. Em nada eu sou inferior aos 11. Ele fez a sua missão. Por que ele fez isso? Porque ele dava graças a Deus por Jesus tê-lo empoderado, tê-lo dinamizado. Você já deu graças a Deus e disse: Senhor, graças te dou porque o Senhor me deu poder. Você já falou isso? Já, irmãos? Não? Então fala. E os que já falaram, você foi lá usar o poder? Senhor, obrigado por me dar poder. Mas fica quietinho, não faz nada. Parece um demônio, ele não, sabe, aparece uma oportunidade de evangelizar ele. Ele fica ali tranquilo. Ele finge que não é com ele. Use o poder. Agradeça a Deus por Ele ter te dado poder. Mas use o seu poder. Use o seu poder. Agora eu vou falar uma coisa que não está aqui também. Mas isso me entristece. Eu imagino entristecer o coração de Deus. Muitos cristãos, além de não agradecerem o poder que receberam, além de não reconhecerem que receberam poder, e além de não usarem o poder que têm, eles ainda dão mau testemunho, causando vergonha ao Evangelho. Alguém disse, não sei se foi o pastor J.C. Ryle, né? Do século XIX, da época de Spurgeon, da mesma cidade de Londres, mas ele era anglicano. Ele dizia: 2 coisas me preocupam: aqueles que envergonham o Evangelho e aqueles que se envergonham do Evangelho. Quando você se envergonha do Evangelho, você não fala dele. E quando você envergonha o Evangelho, você diz que é, mas faz o que o mundo faz. E sabe o que os crentes de hoje falam? Tem nada a ver. Pode ter certeza que o dia que o incrédulo precisar de oração, não é você que ele vai chamar. Ele vai chamar um que é diferente dele. Se você é igual a um mundano e diz que é crente, além de estar blasfemando o nome de Jesus, você nunca será reconhecido como um cristão pelo próprio mundano que você quer imitar. Pronto. Segundo lugar, Paulo deu graças a Jesus também por ele tê-lo considerado fiel. Está escrito aí ainda no verso 12, sim ou não? Esta é uma palavra de peso. Significa que Jesus teve Paulo em alta conta, como se diz, deu um voto pesado a Paulo. A tradução que Strong faz dessa palavra que significa deu um voto pesado a Paulo.
No sentido literal, ela significa liderar. A palavra que é usada aqui, termo considerado significa liderar. Mas no sentido figurado, ela significa isso mesmo, considerar, avaliar, pressupor, observar. Jesus observou Paulo como alguém que seria fiel no seu ministério. E olha que isso é um ato de risco. É um ato de risco Jesus olhar para mim, um pecador pior do que Paulo, e então Jesus olhar e dizer assim para mim: vou te considerar fiel. Misericórdia. Meus irmãos, eu digo para vocês, todos, não vou dizer todos, mas quase todos os domingos que eu tenho que pregar, eu pergunto a Jesus: por que eu? Tanta gente mais fiel, tanta gente melhor, não só em capacitação, que foi o primeiro aqui, o Senhor que me capacitou, mas agora Ele me considera fiel, mas também pessoas que de fato são mais fiéis. Não estou só dizendo que aqui há pessoas mais capazes do que eu, não é só isso, existe isso aqui. Mas estou dizendo que aqui há pessoas também mais fiéis do que eu. Por isso que eu pergunto ao Senhor, porque eu não consigo olhar para a minha vida e ver que sou digno da confiança do Senhor Jesus. E eu digo para Ele: Senhor Jesus, o Senhor corre um risco em confiar em mim. E você acha que Jesus está preocupado, irmãos? Ele não está. Ele sabe que eu sei que não sou fiel. E mesmo assim Ele confia. Isso me constrange a ser o quanto eu puder fiel à sua palavra, fiel à transmissão, fiel na própria vida, nas palavras. Quem é mais digno de confiança? Paulo ou nós? Vamos nos descartar. Mas Cristo considerar um homem digno de confiança, seja ele qual for, até mesmo Paulo, é um risco muito grande. Vocês não acham? Veja que no verso anterior, Paulo já havia falado que o Deus bem-aventurado lhe confiou o evangelho de sua glória, não foi? Falamos disso domingo passado. Agora ele agradece a Jesus por ter lhe considerado fiel para esse ministério. Claro que Paulo mesmo não se considerava digno, irmãos, visto que ele contrasta essa graça aqui com sua vida miserável, que ele começa a falar a partir do próximo versículo. Mas ele não recuou diante dessa consideração que Jesus teve por ele. Como se ele dissesse: eu não sou digno, mas se o Senhor assim me estimou, se o Senhor assim me considerou, estou pronto para servi-lo. Olha, irmãos, Jesus Cristo sabe fazer as coisas. Jesus Cristo confia em homens negligentes, para que estes homens conscientes da sua negligência, eles se submetam a Cristo, eles reconheçam sua incapacidade e se sintam presos à fidelidade, porque aquele que confiou em nós é digno de ser retribuído com a maior fidelidade possível. Você faz a obra de Deus com a maior fidelidade possível. Irmãos, o que pensar de todos nós? Você acha que Jesus supôs que só Paulo seria fiel? Claro que não, irmãos. Jesus considera todos os cristãos fiéis porque lhes confiou um ministério. Jesus não confiou só a Paulo, não. Ele confiou a todos vocês, a todos nós. O que você e eu temos feito deste ministério que o Senhor nos confiou. Em terceiro lugar, Paulo dá graças também porque Jesus o nomeou. Não é isso que ele diz? Versículo 12 ainda. Ou seja, o estabeleceu, o colocou, o ordenou para dentro desse ministério. Não bastou Jesus dizer: Paulo, eu confio em você. Mas Jesus pegou ele e disse: vem aqui.
eu confio em você, mas eu estou te colocando, eu estou te estabelecendo. A palavra grega é titemi, ela é a mesma usada naquele versículo que diz que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. Ou aquele mesmo versículo que diz que Deus colocou o seu Espírito sobre Jesus, o seu santo servo, de Mateus 12,18, fazendo referência a Isaías 42,1. Eis aqui o meu servo, sobre ele tenho posto o meu Espírito. Agora Deus olha para você e diz: eis aqui o meu servo, a minha serva. Eu tenho posto em você a minha confiança e colocado você no meu ministério. Não fuja. Não fuja, irmão. Você pode dizer assim: eu não sou digno, pastor. Eu não sou digno. Mas não fuja. Não. Porque, veja, é como eu digo, não importa o que você diz. Importa o que Deus diz. E se Deus diz que Ele confiou em você, e se Ele diz que Ele te deu um ministério, Ele também diz que Ele vai te colocar lá. Então o que você diz não importa. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse o quê? Eu não, Senhor, eu sou o quê? Uma criança. E Deus falou o quê para ele? Tá bom, Jeremias, já que você é uma criança, eu vou embora, eu vou esperar você crescer. Foi isso que Deus falou? Não. Deus disse para ele: não digas eu sou uma criança. Olha como Deus aceita nossas desculpas. Senhor, eu sou uma criança, um homem de 20 anos. Eu sou uma criança. E Deus falou: não, não diga isso, que você é uma criança. Eu te constituí profeta às nações antes de você nascer. Você estava no ventre da sua mãe e eu já estava elaborando o que eu faria com você e por meio de você. Você vem agora, depois que você nasceu, 20 anos depois que você nasceu, falar que você é uma criança? Você podia falar isso quando você nasceu. Mas agora, não aceito essa desculpa, Jeremias. Você vai ter que ir. Apóstolo Paulo não deu desculpa, não. Em Atos 26, quando ele dá o testemunho dele perante o rei e o governador, o rei Agripa e o governador Festo, ele diz o seguinte: portanto, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Aleluia! O apóstolo Paulo recebeu o chamado de Jesus Cristo, o Senhor, e quando Deus o chamou, através de Jesus Cristo, quando ele foi lançado por terra, no caminho de Damasco, aquela forte luz e a voz que falava com ele, a voz disse: sabe o quê? Porque você me persegue. Quem és tu, Senhor? Ele já cego, né? Porque a luz derrubou ele no chão, já cegou ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina, Paulo perseguindo o povo de Jesus e dizendo para aquele povo: ou você nega que Jesus não é Messias coisa nenhuma, ou eu te meto na cadeia. Ou se alguém quiser te matar, eu aprovo, eu dou minha assinatura. Blasfema do nome de Jesus. E então, esse Jesus aparece para Paulo e fala isso para ele: por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas eu estou perseguindo é o povo. Não, persegue o povo, persegue a mim. Eles são meu corpo, eu sou a cabeça deles. E disse para Paulo: é duro para você tentar dar coice no meu ferrão. Você não consegue. E ele disse: o que eu tenho que fazer? E Jesus falou: você está mansinho agora? Agora estou. Ele diz: então levanta. Vai na casa de um homem chamado Judas, que está na rua chamada direita. Fica na casa dele, fica lá até o que eu diga para você o que você tem que fazer. E ele se levantou, já sem ver nada, os colegas dele guiaram ele para a casa daquele homem na rua direita em Damasco. Existe até hoje essa rua lá em Damasco, na Síria. Até hoje existe. Então, quando Paulo chegou lá, ficou quieto. Mas Deus já tinha falado em Jerusalém com um homem chamado Ananias, dizendo para ele: Ananias, eis-me aqui, Senhor.
vai lá na rua direita, na cidade de Damasco, e fala com um homem chamado Saulo de Tarso. Impõe as mãos sobre ele, porque ele está cego. Eu ceguei ele, mas eu vou curá-lo através de você. E você batiza aquele homem e mostra para ele que ele será proclamador do meu evangelho aos gentios e perante reis e autoridades. Senhor, mas esse não é o perseguidor da igreja? É ele mesmo, eu já o abati. Pode ir lá que só está os pedaços. Ananias foi. Irmão Saulo, o Senhor me enviou para você aqui neste lugar. E Saulo diz, eu já sei, ele já me falou que você ia vir aqui. Pois é, eu estou impondo as mãos sobre você. E você vai voltar a ver agora. Havia 3 dias já. As escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele voltou a enxergar. E se levantou e foi batizado por Ananias. Dentro da casa de Judas. E então este homem começou, irmãos, a sair dali, pregando já. Ele não ficou ali esperando, e agora, Senhor? Não, ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Crentes, tem quantos anos que Deus apareceu para você? Tem quantos anos que Jesus falou com você pelo evangelho? E você está aí até hoje? Tem quanto tempo que Deus te chamou? Tem quanto tempo que Deus falou com você? Tirou você do lamaçal do pecado. Tirou você deste mundo podre, perdido, cristão. E até hoje você continua desobediente à visão celestial, ao chamado de Deus. O Senhor pega você e coloca lá no ministério dele. Paulo foi estabelecido por Deus de uma maneira inquestionável. Deus fez com que ele fosse o maior dos apóstolos. Basicamente, a doutrina de toda igreja cristã é paulina, muito mais que petrina, como desejaria a igreja romana. A posição de Paulo é única no cristianismo e com certeza no reino futuro. Quando Jesus Cristo voltar, o apóstolo Paulo será o maior encarregado no reino de Deus. Porque foi o homem que mais lutou pelo reino de Deus, mais sofreu pelo reino de Deus, que mais desenvolveu o reino de Deus. Então, Paulo usa a palavra diaconia. Deus me colocou na sua diaconia. Vou finalizar aqui. O termo grego diaconia, no cristianismo, é um termo geral para serviço, de onde vem a palavra diácono, né? Mas não é um serviço qualquer, é um serviço de ministério. Por isso que algumas Bíblias traduziram para o ministério, versículo 12. É isso, está na sua? Versículo 12, que diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, a minha diz, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Essa palavra ministério é diaconia, significa serviço. Olha, irmãos, é um serviço de ministério. É bem provável que Paulo esteja referindo ao seu apostolado. Eu digo para os irmãos, hoje as pessoas usam muito esse nome, né? Ministro. Fulano é ministro de louvor. Fulano é ministro da palavra. Como se isso fosse uma glória. Não, quando você fala ministro, quer dizer diácono. O pastor é um diácono da palavra. É um servo da palavra. Quem faz louvor é um servo do louvor. Irmão, deixa eu ministrar sobre sua vida. Aí o outro já vem cabecinha embaixo para ele botar a mão para orar. Não. Quando alguém ora para você, irmão, vem aqui que eu vou ministrar sobre sua vida. Então tá, começa a me servir. Porque isso é que é ministrar. É servir. Você vai me servir em que agora? E a Bíblia chama cada um de nós para servir uns aos outros. Por quê? Porque quando eu sirvo você e vice-versa, a igreja se completa, irmãos. A igreja se completa. A igreja não é isso que estão pintando por aí, de pastores, de apóstolos, de idiotas, que ficam com esses nomes aí para cima, cuja igreja toda trabalha para ele e ele absolutamente nada faz. Pelo contrário, a pirâmide de Cristo é invertida. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, seja o que serve a todos. Este é o menor, é o que serve a todos.
Mas não faça isso com o coração pesado, faça com gratidão, faça com alegria. Vocês acham o quê? Vou escolher um diácono aqui só para ilustrar. Aqui está o diácono Marcelo. Você acha que se Deus me perguntasse, quisesse minha opinião, porque Deus não quer opinião mesmo da gente. Se Deus quisesse minha opinião e Ele perguntasse assim, ei, você quer ser pastor ou diácono? Fala, põe 10 de mim no diaconato e nenhum no pastorado, nenhum. Não quero saber de pastorado, prefiro ser trabalhar para 10 diáconos. Eu diria isso, mas Deus não pede opinião. Nós acabamos de ver isso aqui. Jeremias, eu sou uma criança. Não, você não é. E se fosse, mesmo assim ia te usar. Moisés, quando Deus chamou o Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Um monte de gente, Isaías, eu sou de lábios impuros. Um monte de gente que Deus chamou tinha uma desculpa, irmão. Deus aceitou? Jonas, vai pregar em Nínive, ele foi para Tarsis. Cada um tinha uma desculpa para fugir de Deus, não é diferente dos crentes de hoje, não. Mas eu estou aqui para dizer para você, Deus não vai aceitar a sua fuga e nem a sua desculpa. Você foi chamado para a diaconia, para o ministério, e para Paulo não era estranho. Para Paulo não era estranho dizer que, nesse sentido ministerial, até seu apostolado era um diaconato. Na realidade, todo cristão precisa entender, seja qual for o seu chamado, ainda que extraordinário. Você tem um chamado extraordinário? Deus chamou para curas, para libertação, para missões bem-sucedidas, para um pastorado influenciável? Ou Deus te chamou para algo menos visto, como limpeza? Alguns irmãos aqui nesta igreja que já trabalharam na limpeza, depois desistiram. Falaram, é um trabalho ingrato, ninguém reconhece, e aí abandonaram. E uma pessoa veio me dizer, mas olha, aconteceu isso, a pessoa abandonou e me contou que é porque não estava sendo reconhecida. Aí eu disse para a pessoa, e você ficou com dó? Claro. Falei, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para o reconhecimento. Deus nos chamou para o serviço. Para o serviço. Não interessa. Reconhecimento? Não. A glória pertence a quem? Se você não quiser fazer, é uma coisa. Agora você fazer e depois exigir reconhecimento das pessoas, aí não tem nada a ver com o cristianismo, com o evangelho, meu irmão. Absolutamente nada. O que foi que Deus te chamou para fazer? Coisas menos vistas? Limpeza? Berçário? Cozinha? Qualquer destas. Seja as grandes, seja as que mais aparecem, ou seja, as que menos se veem, todas são para servir, tanto a Deus quanto aos irmãos. Nesse sentido, todos os crentes que trabalham são diáconos, são ministros. Isso quer dizer que todos nós somos diáconos, independente do que fomos chamados e recebemos da parte de Cristo como confiança dele em nós. Dê graças a Deus, como fez o apóstolo Paulo. Este é o primeiro ponto, do versículo 12. O maior pecador, quando é alcançado pela misericórdia, ele dá graças pelo seu chamado. Eu vou dizer aqui para encerrar, nós já passamos do horário, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você acha que Ele sendo Senhor, você acha que Ele nunca passou pela fase de servo? O que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 6 ao 8? Que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não achou que o fato de ser Deus era uma coisa que ele tinha que viver apegado. Tem muito crente que não é nada e se apega no que ele nem é. Jesus era
tudo, porque era Deus, e não se apegou. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de quê? De servo. A forma de doulos. Doulos no grego é escravo. Jesus veio e assumiu a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E quando foi reconhecido em figura humana, a Bíblia diz que ele se humilhou e foi obediente a tudo, irmãos. Obediente a pai e mãe, que foram suas primeiras autoridades dentro de casa. Obediente às autoridades civis. Obediente ao Pai Celestial. Jesus foi obediente até o quê? Até a morte, em morte de cruz. É isso. É isso. Paulo, quando usa isso que eu acabei de falar, ele está usando em um contexto em que ele está exortando a igreja a quê? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. É isso. Igreja, o que eu estou dizendo hoje aqui sobre essa parte da carta de Paulo a Timóteo, que é o versículo 12 do capítulo 1, tem apenas um significado para você. Dê graças ao Senhor que te chamou para o ministério, porque este Senhor, Ele não só te chamou, como Ele também te capacitou e Ele te colocou lá para fazer. Por quê? Porque Ele também saiu do seu trono de Senhor dos Senhores para ser servo de todos os servos aqui, como Ele foi obediente até a morte, e por você Ele morreu numa morte de cruz. Não queira glória. Não queira glória, porque o teu Senhor, que é digno de glória, Ele foi humilhado. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Vamos orar?